Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Começamos a semana, portanto, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. É um dia especial para mim, né? Que é o dia do meu filho mais velho, Fred. Então, parabéns a ele. Vamos em frente. E aqui, olha, o destaque mesmo, além do clima, que nós vamos falar disso, é o café, por causa do clima. O café disparou novamente em Nova York e o Conilon hoje não tem preço porque é feriado em Londres, ok. Mas o Arábica negociado em Nova York está num dia daquelas altas imprevistas, né? E muito forte. Agora está com alta de 4,27, mas chegou a 5,5 de alta. Chegou a 385 centes de dólar por libra preso, ou 3 dólares e 85 a libra, mas agora recuou, né? Porque estão realizando lucro, subiu demais, 3,80 nesse instante, o café em Nova York. Por quê? Dois motivos. Porque os estoques estão baixíssimos, a demanda é muito grande, principalmente a chinesa, países árabes também comprando café, mas essencialmente os fundos estão atuando para ganhar dinheiro em cima disso. Não tem café agora, quem tem, segura, peão. Agora, a essência também, o motivo maior é clima. Clima, porque o pessoal, vamos ver a florada, agora em setembro, nada disso. É chuva que nós temos que ver, porque há informações que as chuvas vão demorar. Há uma diferenças de análise, mas o fato é que nós estamos num veranico danado e, na sequência, nós vamos até o final do ano com o Laninha. Na virada do ano, o Laninha enfraquece, desaparece, fica neutro. Mas, nesse instante, a gente fica com o Laninha. Veja aí as imagens que nós estamos mostrando desde sexta-feira. Nós vamos explicar isso. Essa é a presença do Laninha, ou seja, água fria no Pacífico, entre outubro, novembro e dezembro. Motivo dessa puxada do café e atenção também para a nossa safra, né? Então, essa é a situação até dezembro. O gráfico está mostrando também, porém, contudo, todavia, um aquecimento do Atlântico lá na frente da Argentina, do Rio Grande do Sul. Portanto, o Rio Grande do Sul vai ter chuvas em outubro. O agrotempo do Amir Trevisan fala que nós teremos dificuldades no Rio Grande do Sul somente no final do ano, novembro e dezembro, mas outubro tem chuva no Rio Grande do Sul. A dúvida fica persistindo aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Vamos acompanhar. O Coutinho está falando que a chuva está dentro do calendário, está encaixada. E tem gente divergindo. Vamos falar muito sobre isso. Bom, mas como nós estamos falando de tempo, também nós temos a questão dessa semana, veranico aqui em cima, frio lá embaixo. Então, é a notícia da Revista Oeste. Semana começa com alertas de chuvas intensas e queda de temperatura. Vai subir à frente, vai pegar aqui os litorais do Paraná, Santa Catarina e também de São Paulo. Agora, aqui para nós, continua essa secura danada. E secura danada também está para o Lula. Pesquisa da Paraná Pesquisa, da Revista Oeste, mostra que Lula, no segundo turno, perderia para o Bolsonaro, 44-41, pesquisa de agora da manhã, publicada pelo Poder 360, pesquisa da Paraná Pesquisa. Então, Bolsonaro, segundo turno, Bolsonaro 44, Lula 41. Com a Michelle, ele ganha ali sabe, no nariz, 43-42. E empata com o Tarcísio. Hoje, hein? Isso é hoje, Tarcísio falando que não é candidato, o Lula fazendo o maior escarcéu com essa história da soberania, do Trump, tem gente que entrou nessa balela aí, e com tudo isso, essa é a condição do Lula. Então, é uma situação que pode levá-lo a não disputar as eleições, segundo os estrategistas. Por fim, deixa eu falar, vamos voltar ao frio, porque a minha amiga Ana Paula Dias, lá da Associação dos Produtores Irrigantes do Mato Grosso,
mandou essa foto para mim aqui. João Batista, estou morrendo de frio. Aonde? Cuiabá. Nossa, 14 graus, e a Ana Paula abraçada na blusa quente, 14 graus pela manhã. Agora está aquecendo na Cuiabrasa, mas 14 graus em Cuiabá, que clima, hein? Falando em clima, vamos ao Sérgio Braga, em São Paulo. Como é que está o clima em São Paulo, Sérgio Braga? Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Ontem, no finalzinho da tarde, esfriou. Chegou até a chuviscar, né? Foi um chuvisqueiro, por dizer assim, rápido, né? Diminuiu a temperatura, caiu bastante a temperatura ontem, mas agora já subiu 25 graus aqui na capital paulista. A Folha de São Paulo, inclusive, está destacando a respeito dessa semana que pode ser um pouquinho mais fria. Começou um pouquinho mais fria, domingo à tarde esfriou, mas agora, nesse momento, 25 graus. Há possibilidade, há probabilidade de chuva, o que tudo indica, pelo menos essa é a previsão do tempo ao longo dessa semana aqui na capital paulista. Mas daqui a pouquinho nós vamos passar uma informação, servição, João Batista, completo do que vai acontecer em boa parte do Brasil com relação ao clima, com relação às temperaturas. Brasil Central continua seco, viu? Continua seco e a baixa umidade do ar. Chuva agora só no Paraná, Santa Catarina e parte do Mato Grosso do Sul, além do norte e faixa leste do Nordeste, João. Eu estou olhando aqui na minha janela, né? Você falando em chuva em São Paulo, né? Que está aqui para baixo. Está longe, né? 200 quilômetros daqui. Mas nada, hein? Nada. Então, as minhas árvores secas, as folhas caindo, que fazem. Dizem que as chuvas vão chegar para nós aqui só na virada de setembro a outubro. Meu Deus do céu, um mês e tanto, né? Um mês e quase que um mês e 10 dias de secura. A gente tem que cuidar da água. Muito bem, dito isso, nós vamos falar da nossa bandeira. Todas as aberturas do nosso programa, a gente tem um imenso prazer, orgulho de mostrar a bandeira brasileira, que é na qual a gente se fixa, a gente mira, a gente acredita, porque a bandeira brasileira nos representa o esforço dos produtores rurais do meu Brasil que sustentam o nosso país, e com essa bandeira a gente homenageia os produtores e diz que, com o esforço deles, o Brasil vencerá. Essa é a nossa confiança, a nossa mensagem de abertura constante aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, um dia quentíssimo de clima, e também na política e as notícias do Tempo e Dinheiro. E vamos às análises dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando, João Batista. E o cavalinho começou a fugir. Queda nos balcões, queda no porto, mercado acomodado, pressão de compra dos chineses caindo, prêmios mais calmos. E o cavalinho, segura ele aí, João Batista. Parece que ele está fugindo e a temporada do cavalinho está passando. Até daqui a pouco, um grande abraço. O destaque vai ser o quê? A chuva diminui bem no Rio Grande do Sul e pouca chuva na maior parte do país, que é normal nessa época do ano. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo começa a semana com preços estáveis. Isso a gente vai confirmar, inclusive, as cotações daqui a pouquinho no mercado da B3. Mas aquele giro na Bolsa de Nova York, primeiro pela Bolsa de Chicago, começando pelo preço da soja. Cotação, aliás, da soja que recua nesse momento 0,56% a $10, mais 51,13. Milho negociado em Chicago a $4,13,12, alta de 0,52%. O trigo, $5, 33,88, alta de 1,30%. Em Nova York, o café sobe 4,04% a 379,75. Não há negociações em Londres hoje por causa de um feriado local. O açúcar a 16,52, 1,04% de alta. Algodão, 0,57 de queda, 67,62. Petróleo sobe 2% a $64,95 o barril. Ouro a $3.417,42, segue próximo da estabilidade. Mercado cambial, o dólar nesse momento está em R$ 5,40 mais 90,
oscilando nessa faixa, 0,23% de queda nesse momento. Negociações lá na B3, mercado acionário, a bolsa segue com alta a 138.637 pontos. Portanto, dólar em queda, bolsa em alta, o café só na Bolsa de Londres não opera nesse momento. As negociações encerraram na sexta-feira com alta de 3,12%, após uma sucessão de altas, né? Várias altas seguidas, 4.524 dólares sexta-feira para o café robusta na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez na soja na Bolsa de Chicago nesse momento. Queda de 0,63% a 10 dólares 50,38. O café em Nova York, como é que estão as negociações? Alta de 3,97% para o dezembro a 379,50. Quanto ao mercado do boi gordo, aí sim o mercado segue com negociações mistas. Por enquanto, recua o 0,24%, o agosto a R$ 311,00 mais 25 centavos por arroba. Setembro sobe 0,13 a R$ 320,00 por arroba. Outubro, 326,90, 0,08% de alta. Novembro, 331,40, 0,42 de alta. Mercado físico, hoje, 4 praças entre 32 pesquisadas pela Scott em alta. Estabilidade depois da alta para referência em São Paulo na sexta-feira. Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, 305,50. Minas Gerais ao norte, 292,50. Minas Gerais ao sul, 290,50. A mesma cotação de Goiânia, 290,50. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado do boi gordo na abertura desta semana, João Batista. O destaque realmente é o café, né? Que loucura. Que preço alto. Bom, não tem café, muita demanda e seca, né? E dúvidas se as chuvas chegarão dentro do calendário. Mas o meu destaque agora passa a ser a enquete. Semana passada eu perguntei para os nossos amigos telespectadores que estão aqui no Tempo e Dinheiro como é que eles viam a condição do país. Né? O país está bem, está mal, tal. O pessoal respondeu, 700 pessoas participaram na sexta-feira, claro, falando que o país está numa draga. Aí hoje eu quero saber da sua condição pessoal. Como é que você está? Apesar do governo, apesar do Lula, apesar do país, né? O pessoal é resiliente, consegue enfrentar essa situação ou não? Então, essa é a minha enquete de hoje. Participem, você que está no YouTube, vocês que não estão, por favor, entrem para me orientar e votar. Aí eu estou perguntando, nesses últimos 3 anos, quase praticamente 3 anos aí de Lula, como é que está a sua vida? Alternativa 1, Gleidson, bem melhor, graças ao Lula. Melhor, apesar do Lula. Piorou, por causa do Lula. E 4, nem melhorou, nem piorou. Então, alternativa 1, bem melhor, graças ao Lula. Melhor, apesar do Lula, eu consegui, estamos conseguindo. 3, piorou, por causa do Lula. E 4, nem melhor, nem pior. Votem, me ajudem a me orientar aqui no Tempo e Dinheiro qual é a sua condição pessoal. Agora é você que tem decidido dizer da sua vida, por favor. Claro que é um voto secreto, é só apertar ali na enquete para a gente ser orientado. Enquete no ar nesse instante, certo, Gleidson? Então tá bom. Então vamos em frente. Eu só queria pedir a todos, como sempre eu peço aqui nesse momento, a sua participação no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro, que é uma comunidade de informação. Olha que chique, nós colocamos 15 grupos numa comunidade só. Aí você assina, você tem direito aos 15 grupos e também ao site Tempo e Dinheiro Oficial, onde tem os preços da pecuária, né, de todas as praças, enfim, de todas as idades dos bois, tal, específico, informação exclusiva lá do Tempo e Dinheiro. Fora isso, você tem os 15 grupos. Não quero ver todos. Tudo bem, você tem acesso a todos. Não, só quero ver do clima, bom, só de política, bom, só de soja. Você escolhe. É a maior comunidade do agro, num grupo só, né, num conjunto só de informações, para que você seja um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como é que você faz para entrar no nosso clube? Olha o telefone aí, 199-9813-2915. 199-9813-2915. Você manda uma mensagem de WhatsApp, a dona Léa da Luz coloca você dentro e aí você passa a receber as nossas informações. Só que tem um detalhe, nós lhe damos 7 dias grátis
para você experimentar. Entra no clube, não gostou, sai, não tem problema. Mas entrou, tenho certeza que você vai ficar e vai nos apoiar para a gente falar cada vez mais alto e mais longe. E como eu sempre digo, em troca nós lhe damos o melhor serviço de informação. E tem muita gente gostando, muita gente apoiando. Hoje a Viviane Apoloni de Goierê vai trazer a mensagem dela já já, dando apoio para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Então, uma grande produtora, uma pessoa muito sensata nos apoiando. Dito isso, vamos às manchetes do agro, vamos ao Giro Rural com as manchetes do agro com base no Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Soja CPEA, indicadores atingem as máximas do ano e os preços do complexo soja estão firmes no mercado brasileiro. Feijão CPEA, preços de feijões carioca e preto apresentam movimentos distintos. Levantamento do CPEA mostra que, mesmo diante da colheita, os preços do feijão carioca têm reagido. Mandioca CPEA, oferta reduz ainda mais e média semanal fecha estável. Banana CPEA, volumes baixos e mercado estável marcam o comércio baiano. Mal do Panamá reduz produtividade e mantém mercado de banana estável em Bom Jesus e Vale do São Francisco. Citro CPEA, clima mais quente, aquece o mercado doméstico da laranja. E na sequência, as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga. No Metrópolis, STF estuda reajuste salarial de 24% para servidores do Judiciário. Na Folha de São Paulo, políticos e juízes brasileiros recebem 20 vezes mais que a renda média da população. Estudo mostra que o Brasil está atrás apenas de África do Sul e do México. Na Folha de São Paulo, famílias brasileiras usam quase 10% do orçamento para pagamento de juros. Na Gazeta do Povo, a exceção é a regra. Lula já gastou 337 bilhões de reais fora da meta fiscal do início do governo até agora. No Poder 360, só 47 de 196 países confirmaram presença até agora na COP30. Os países têm relatado preços altos da hospedagem em Belém, onde a cúpula será realizada. O governo Lula negou pedidos de subsídio a dificuldades de acomodação em Belém, onde as diárias subiram até 10 vezes em comparação ao valor normal. Na Folha de São Paulo, painel, senadora do PDT propõe convocar Lupe, presidente do partido, para a CPMI do INSS. Leila Barros, do Distrito Federal, foi a única governista que pediu convocação do ex-ministro da Previdência. Da Folha de São Paulo, governistas traçam estratégia para impedir depoimento de mão de Lula à CPI do INSS. Argumentos incluem fato de que foco não deve ser em diretores e sindicatos. E do Estadão, base de Lula ameaça fuga de CPI do INSS e alerta Planalto sobre risco de quebras de sigilo. A CPMI do INSS promete, vai começar amanhã. O irmão do Lula, tal, né? O pessoal está tentando tirar o irmão do Lula. Uma governista, a deputada Leila Barros, pediu que o Lupe do PDT seja também ouvido. Rapaz, qual é que está por trás disso tudo? É descobrir a roubança, quem roubou, se foram punidos, claro que não. Nós estamos pagando o roubo, é um absurdo, tal, mas começa um zum, por isso que os governistas estão assustados de que o Lula, ou seja, pelo menos o governo, estaria meio conivente. A gente fala se estaria, bem, tal, né? Mas deixa correr a CPI. Né? Nós vamos transmitir a TV Senado aqui, claro, né? Temos que esclarecer. Vai ser um desastre para o Lula, né? E por isso, olha aqui, outro desastre é essa manchete aí. A confiança do consumidor no Brasil volta a cair em agosto, com pioras das expectativas. Por isso que nós estamos perguntando na nossa enquete, como é que está a sua vida? Não é?
E olha que o Lula está despejando dinheiro, e a dívida aumentando por causa disso, despejando dinheiro para se manter bem, né, na fila do supermercado. Se lá der zebra, aí por último que só vai restar a fila da padaria, aí é que as coisas vão entortar. Aí, por causa disso, o Lula está com uma ideia de Jerico, perigosíssima, que ele quer a remoção imediata de posts que consideraram ofensivas ou que atingirem a democracia. Agora, quem que vai definir isso? Ele. Mas aí não dá. Assim não pode, né? Aí não dá. Então, assim, essa é censura escarrada, por quê? Ele está com medo das críticas. Tanto medo que nós temos outro exemplo aqui que o parceiro do Lula, que é o STF, que é o Alexandre de Moraes, tem essa prova, mas assim, consubstanciada da censura instalada no Brasil e pelo STF. Esse jornalista aí, o Jackson Rangel, ficou preso 1 ano e ainda está ali, a foto mostra isso, ele está ali com o aparelhinho no tornozelo, mostrando que ele foi preso durante 1 ano, sem nenhuma prova, sem nenhuma consideração legal, né? Sem o tal do direito de defesa. Por quê? Porque ele fez uma crítica ao STF, Alexandre de Moraes, e ficou preso. O Lula quer a mesma coisa, quer prender. Prenda o João Batista. Põe um aparelhinho no tornozelo dele. Por quê? Porque não pode falar, não pode criticar. Nem importa que o jornalista Jackson Rangel falou ou que ofensa ele fez ao Alexandre de Moraes. Porque aqui nós temos que defender a democracia, né? Não concordo com o que você diz, mas defendo o seu direito de falar. É assim que é a base da democracia. Mas o Alexandre de Moraes, o STF, o Lula não querem. Isso é um perigo imenso para a democracia brasileira. Essa é o verdadeiro perigo. Então, assim, eles querem... Veja, de novo, o que o Jackson falou não importa, tem o Código Penal se ele fez uma ofensa pessoal ao ministro. Vá ao Código Penal, prenda o cara pelo código, mas não por censura. E o devido processo legal foi jogado para as traças. Ninguém sabe por que ele foi preso. E isso não é só um exemplo, são vários os exemplos. Inclusive, o Trump usa esses exemplos para dizer que nós estamos debaixo de uma ditadura do judiciário. Esse é o principal argumento e os exemplos estão aí. Esse é um deles. Por fim, o que interessa para a gente, e é por isso que a gente está acompanhando as pesquisas tão longe das eleições. De novo, vamos colocar outra parte da pesquisa do Poder 360, mostrando que o governo Lula está sendo desaprovado por 53% e aprovado por 42%, ou seja, mais de 11% de desaprovação entre a aprovação e desaprovação. E isto, de novo, com a caneta nas mãos, gastando o que pode, fazendo um escarcéu, né? Fazendo uma história, uma narrativa em cima de ser patriota e que nós temos que defender a nossa soberania. Toda história tem gente que entra, mas é uma narrativa. Apesar de toda essa armação, apesar de todo o dinheiro gasto pelos seus arquitetos, né, seus arquitetos da mentira, das narrativas, está aí a resposta. 53 contra e aprova menos de 43. Portanto, é uma realidade difícil e por isso que nós estamos sempre com a nossa enquete no ar, perguntando como é que está a sua vida, enquanto que nós aqui, nessa trincheira da liberdade, da defesa da liberdade, chamado Tempo e Dinheiro, estamos defendendo o que é principal, que é o trabalho do produtor rural sustentando o nosso país. Por isso a nossa batida constante. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Vamos agora o nosso tema, a meteorologia, o tempo hoje no ar. Sérgio Braga. E começamos pelo destaque da Climatempo, falando sobre a chuva forte em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Presença de um cavado meteorológico, que é uma área de baixa pressão e alongada, provoca a condição de tempo instável, períodos de chuva forte em parte dos 3 estados. No Correio do Povo, após chuvas e inundações,
o tempo volta a estabilizar no Rio Grande do Sul nos próximos dias. E a gente tem imagens, inclusive, de São Lourenço, no Rio Grande do Sul, no último sábado, com chuvas que inundaram praticamente toda a região após 300 milímetros, segundo a Metsul. Olha só a situação lá na região de São Lourenço, no Rio Grande do Sul, imagens do último sábado. E tem um vídeo também da RS 348, em Faxinal do Soturno, a Ivorá, na região central, mostrando que por lá houve um agravamento também da situação daquilo que já ocorreu no ano passado, com essas chuvas que foram registradas nesse último fim de semana. Nós temos esse vídeo, Gleidson. Não temos o vídeo, mas vamos para a manchete do Campo Grande News, mostrando que Campo Grande amanhece frio. A temperatura, no entanto, deve atingir 30 graus nesta segunda-feira e o alerta de frio segue até amanhã, mas o dia será de sol forte, tempo seco em todo o estado. Olha só o mapa de chuvas também do dia 20 de agosto até o dia 13 de setembro, mostrando que no sul do Brasil, parte do Mato Grosso do Sul, parte também do Paraguai, olha só, tem chuvas registradas até o dia 30 de setembro. Deve dar uma trégua, mas devem voltar principalmente ao Rio Grande do Sul, pegando parte do estado de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina e também parte do estado do Paraná, assim como Mato Grosso do Sul. Vamos ao mapa do IMET, mostrando as condições de chuvas em todo o Brasil. Um mapa que mostra que a chuva segue concentrada na região norte, típica para essa época do ano, faixa leste nordeste, uma extensa faixa da Bahia, que também se estende até o Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, também o estado do Paraná, Santa Catarina e parte do estado de Mato Grosso do Sul. Brasil Central com condições de tempo firme, temperatura elevada e baixa umidade do ar. Em tempo real, aquele satélite mostrando exatamente essa condição desse corredor de chuva vindo principalmente de Mato Grosso do Sul, atingindo os estados do Santa Catarina nesse momento, Paraná também, Mato Grosso do Sul. Ali mostra chuvas sendo registradas também no estado do Rio Grande do Sul, mas concentradas sobre o litoral, principalmente dos estados do Sul e até mesmo de São Paulo. Brasil Central com condição de clima seco nesse momento. Previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá, Gleidson. A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 26, até o dia 1º, próxima segunda-feira. Depois das chuvas intensas registradas no Rio Grande do Sul, o tempo volta a se estabilizar, mas a chuva segue adiante no estado de Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, avançando também sobre o estado de São Paulo, concentradas as precipitações no litoral, atingindo o Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, segue também com chuvas no litoral do Nordeste e Norte do Brasil, Brasil Central, continua com a condição de clima seco, baixa umidade do ar na próxima quarta-feira. Na próxima quinta-feira, a situação continua a mesma. No dia 29, boa parte do Brasil segue com um tempo seco, com chuvas concentradas no litoral norte e na região sul do estado do Rio de Janeiro. A partir do dia 30, uma nova frente fria se aproxima e pelo oeste do Rio Grande do Sul, seguindo também, atingindo o oeste de Santa Catarina, parte do estado do Mato Grosso do Sul, muita chuva registrada no Paraguai. No dia 1º de setembro, segunda-feira que vem, a chuva segue intensa no sul do Brasil, com Rio Grande do Sul, também estado de Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, litoral do Nordeste e também norte do Brasil. Brasil Central continua com tempo seco e baixa umidade do ar. Vamos direto à Serra Catarinense, saber da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nós temos aqui, nos próximos 5 dias, aquilo que a gente falou, a chuva fica mais concentrada aqui, em todo o norte do país, aqui na parte centro, toda essa parte central, tempo seco, e aqui no litoral do Nordeste. Aqui no sul, a chuva praticamente fica só em Santa Catarina e Paraná. E no sul do Brasil, a chuva ganha corpo mesmo ao longo da semana. Aqui, no Rio Grande do Sul, volta a ter uma chuva boa, mas só lá a partir de, acho que de domingo para frente. De hoje até sexta-feira, praticamente não chove no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, também uma parte dessa chuva vem agora, nessa segunda, terça e quarta, dá uma trégua ou pouca chuva e depois volta na semana que vem.
e nos 15 dias está indicando um bom volume de chuva. Aqui nessa parte central do país, pouca chuva, praticamente nada. Aqui no litoral do Nordeste, alguma chuva. E aqui na Amazônia, pegando aqui Roraima, Amazonas, também alguma chuva. Começa a melhorar aqui no Acre, em Rondônia, e aqui no oeste e no noroeste do Mato Grosso e oeste do Pará. À medida que for chegando aqui setembro, a chuva vai começando a avançar nesse sentido aqui. Aqui também começa a melhorar. Essa parte sul de Minas, Triângulo Mineiro, é mais no finalzinho desse mês, início do mês que vem. Então, aos poucos, vai fazer isso aqui, ó. A chuva vai começar a encolher essa área de tempo seco no Brasil. Aqui na região de Brasília, Goiânia, provavelmente entre o dia 8, 12, 10, 15 de setembro, as primeiras chuvas começam a pegar essa região aqui, o que está mais ou menos dentro do padrão. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Aqui, ó, nos próximos 15 dias, abaixo do normal em grande parte do país, principalmente agora por causa de agosto, começo de setembro, e acima da média aqui no leste do Nordeste e aqui no litoral de Santa Catarina e na Argentina. Se pegasse só o finalzinho de agosto, começo de outubro, final de agosto, começo de setembro, toda essa região aqui ficaria mais ou menos dentro do padrão, até um pouquinho acima. Então, à medida que se aproxima e avança dentro de setembro, vai começar a mudar esse quadro. Na temperatura, de hoje até o dia 31 de agosto, nós temos o quê? Ainda abaixo do normal é a friagem. Hoje vai ser um dia frio aqui no Mato Grosso do Sul. Muitas cidades aqui da fronteira com o Paraguai podem ter máximas de 12, 14 graus. Deu geada aqui no Rio Grande do Sul, abaixo de zero aqui na campanha. Amanhã tem geada em várias áreas do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, muita umidade. Aqui talvez a geada apareça só ali lá por quinta ou sexta, e mais ou menos bem nas áreas mais altas. Aqui vai esfriar um pouquinho à medida que for avançando a semana, principalmente o litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Essa área aqui é aquele calor típico dessa época do ano, 34, 38, 35, 39, áreas aqui do Tocantins, leste do Mato Grosso, noroeste do Goiás. Aqui, friozinho de manhã, esquenta de tarde. E aqui, pelo menos na segunda, terça e quarta, temperaturas abaixo do padrão, pegando também essa área central aqui do continente, avançando no Acre e Rondônia. Então, à medida que for passando a semana, as temperaturas vão se recuperando ali no centro do país. No fim de semana deve entrar outra frente fria lá por domingo ou segunda aqui no sul. E na semana que vem, um pouco mais de chuva. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Pois é, está um debate no país, e é meio natural, né, sobre as entradas das chuvas para a safra. Os modelos estão aí, são vários modelos, mas todos concordam que vai haver o Laninha, porque as boias da NOAA estão mostrando isso, mas cada meteorologista tem o seu modelo, lê, faz a sua interpretação. Nós aqui do Clube do Tempo e Dinheiro temos toda a total confiança nas interpretações do Ronaldo Coutinho, porque é um engenheiro agrônomo focado na meteorologia, que vive isso, acorda às 3 da manhã e sabe interpretar muito bem o que vem por aí, está dizendo que as chuvas estão encaixadas. Para o Ronaldo Coutinho, ele acabou de falar, né? Chuvas a partir de 15 de setembro. Há outras interpretações assustando os cafeicultores, dizendo que chuvas lá na cafeicultura, lá no Cerrado Mineiro, só depois do 10 de outubro. É por isso que os preços estão nessa loucura lá nas bolsas de café. Hoje só a bolsa de Nova York, subindo quase 5%. Por quê? Porque chegam notícias que as chuvas vão atrapalhar. Se você olhar a cafeicultura agora, as plantas, nós tivemos na região da cafeicultura, está uma tristeza. Como está, né? Do Brasil Central, aqui no Sudeste, está uma tristeza por causa da seca. Mas o Ronaldo Coutinho insiste, as chuvas chegarão dentro da normalidade. Estamos, sim, dentro do Laninha. Veja, a Climatempo tem esse aviso hoje, dizendo que Laninha pode influenciar a primavera no Brasil, com base na NOAA. Já mostramos que é a água do Pacífico que está esfriando, mas vai esfriar até o final do ano, depois se dissipa. Já mostramos essa tela, vamos recuperar a tela da NOAA. Mostra aí, Gleidson. O Laninha, outubro, novembro, dezembro, essa é a condição, muita área do Pacífico fria, batendo nas costas lá do Peru, né, do Equador, ali no Pacífico, na América do Sul, beleza e tal. Só que o que é o destaque aí que nós estamos mostrando à direita? Ao mesmo tempo, tem águas quentes
no Atlântico, em frente ao Rio Grande do Sul, que vai trazer chuvas para o Rio Grande do Sul também no mês de outubro. Então, assim, essa confluência do Laninha vai trazer mais chuvas lá para cima e vai cortar. A nossa preocupação continua sendo um alerta, por isso que nós estamos acompanhando todos os institutos no Paraná, no Mato Grosso do Sul, São Paulo. Mas o Ronaldo Coutinho nos tranquiliza. Vamos ver aqui frio, por exemplo. Frio, o Agrotempo está mostrando áreas de frio, pode passar, Gleidson, para os próximos dias. Nós vamos ter um de 22, assim, esse ainda é mapas de chuvas, 22 de agosto a 5 de outubro. Veja lá em cima, né, vai ter muita chuva no Rio Grande do Sul, esse azul é chuva até demais, mas olha o Mato Grosso, olha o sul do Pará com o Mato Grosso, olha quanta umidade vai ter. Então está dentro do que o Coutinho está dizendo, temos perspectivas. Agora, a minha preocupação é essa área amarronzada aí, que é o Mato Grosso do Sul, né, o sudoeste goiano, né? O norte do Paraná e nós aqui, o oeste de São Paulo, né? Até 5 de outubro. Então, é uma divergência, ninguém tem certeza, né? O que nós temos certeza é da presença do Laninha e o que temos certeza também é que nós estamos no inverno, seco aqui e muito frio lá embaixo. Então, agora sim, eu quero mostrar do Agrotempo uma outra previsão de frio. Essa foi chuva, agora eu vou falar de frio. Veja esse mapa para o dia 11 de setembro. É isso, Gleidson? 11 de setembro, uma outra frente de frio para o sul, né? Mas atinge São Paulo. Veja a área que está abrangida aí por essa previsão. Tem 8 de setembro, começa 8 de setembro a esfriar, pega 11 de setembro, com esse foco aí de geadas na área vermelha. E olha, digo mais, hein? O Agrotempo diz que o mês de setembro vai continuar frio, vai ter mais outras frentes frias. Pode mostrar aí, Gleidson, uma sequência onde começa no dia 8, continua o frio no sul e vai embora essa questão de calor que nós estamos vivenciando hoje, e depois até o dia 25 nós vamos ter ondas frias para setembro. Essa é a informação que o Agrotempo do Almir Trevisan está colocando, focado no Paraguai, focado no sul, no Cone Sul principalmente, enquanto que nós aqui, Minas Gerais para cima, Goiás, o tempo continua seco. Mas eu volto a insistir e arredondar. Sou mais o Ronaldo Coutinho dizendo que as chuvas, é o que importa, estão calendarizadas. Para ele, a partir de 15 de setembro começa a chover lá no Mato Grosso, portanto, essa é a previsão da largada da safra e a gente confia nesta informação. Certo, Gleidson? Vamos em frente, daqui a pouco, depois do intervalo, o Vlamir Brandalize vai trazer as suas considerações sobre o preço da soja e essa condição climática e a perspectiva para o início da safra. É um instante só, a gente volta já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças
A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, de foco agora nos preços da soja e no início da safra. Olha as dúvidas climáticas aí, vamos conversar sobre isso com o Vlamir Brandalize. Antes, os preços da soja que estão de lado, o cavalinho está indo embora, segundo o Vlamir, e o preço da soja em Chicago, sem a China, continua no vermelho, perdendo 6,88 cents por bushel, o vencimento novembro a 10,50, não vai nos 11. Enquanto não aparecerem as compras chinesas, não chega nos 11 dólares por bushel lá em Chicago. Essa é em tempo real o contrato para novembro. Deixa eu ver os 4 vencimentos principais com delay, né? Que está lá em Chicago no vermelho hoje, setembro 10,28, novembro 10,51, janeiro 10,50, março 10,85. Também tem uma previsão, nós vamos falar com o Maurício Bellinello sobre contratos, sobre operações de bolsa. O Maurício já antecipou. Nada me emociona, está tudo de lado, está tudo tranquilo, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Bellinello. Mas antes, deixa eu ver aqui a soja, como é que está no Brasil. O contrato que nós temos lá na B3 é espelho de Chicago, setembro recua também, como Chicago recua, a 22,69 dólares a saca, novembro 23,15, janeiro 23,60. Lembrando que novembro e janeiro pelo menos já pulou para 23. Mas como é que está esse mercado? Vamos perguntar para o Vlamir. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Curitiba chamando, Vlamir. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Semana começando, João Batista. E o cavalinho querendo fugir. Segura ele aí, Joãozinho. Então, interessante isso, porque o mercado está vermelho lá em Chicago. Pelo que a gente tem de informação, a China não voltou às compras e o cavalinho está indo embora. Sinal que a China já está entupida de soja? Está satisfeita? Não, João. Hoje o pessoal que passou pelo fim de semana lá do ProFarmer apontou que a safra está regular, então não teve novidade, a safra americana vai se definindo. E China não está comprando lá, né? Continua fora, o relatório dos embarques pela manhã aí trouxeram dados aí que não tem China, os dados de embarques também não foram muito fortes aí, segundo o USDA. E isso traz um apelo negativo, né? E eles estão olhando que ainda tem muita soja no Brasil também, né, João? Então não há falta de soja efetivamente, e o mercado semana passada testou as altas, né? Conseguiu furar, foi até acima de 11,10 aí no julho, agora ele está operando nos 11,04 no julho 25, né? Ainda está dentro do que a gente sempre pregou aí para o produtor se proteger, julho 25 acima de 11 dólares, mas o mercado que começou levemente positivo já está entregando quase 10 pontos aí no tempo real, então é sinal de que o cavalinho está começando a escapar, né? A colheita americana vai começar em algumas semanas e a safra vai se definindo. E agora para frente não tem risco climático lá, né, João? Então isso pesa, né? Pesa porque precisa de China comprar. E aparentemente China está postergando, vai jogar para frente. Já se fala que embarques americanos só depois de novembro. Então isso está pesando hoje lá, João Batista. Mas, enfim, como você acabou de dizer, a China virá comprar em algum momento. Ou ela está
bem de estoques, né? E em dado momento ela pode voltar a comprar no Brasil. A pergunta é essa: será que eles vão realmente deixar de comprar soja americana? Não, né? Não, não vão, João, porque primeiro que depois de outubro aí no Brasil a gente não tem muito espaço para soja nos portos. Porque agora a gente começa a embarcar milho, né? É aquela história que a gente fala aí há vários anos, né? Nós não temos porto para embarcar grandes volumes de milho e soja ao mesmo tempo. Como o milho agora vai ter preferência depois de outubro, setembro, outubro em diante, é milho que a gente vai embarcar, tem muito contrato de milho, não cabe navio de soja, João. E aí o mercado de soja começa a acomodar. Dá para ver que os prêmios também estão começando a cair, né? Os prêmios do ano que vem, nós chegamos a ter 60 pontos positivos, agora fala em 30, 40. Então, cavalinho encilhado dos prêmios parece que também está indo embora, João. Então, mas aí que tá, o cavalinho. Aí eu fico confuso. Não tem China, não tem China comprando os Estados Unidos, mas o cavalinho está indo embora? Eles eles não precisam agora. Não tem China comprando agora, mas a China vai comprar. Isso você pode ter certeza que vai comprar. Ela não está comprando agora porque ela está bem coberta com soja brasileira. Até o fim do ano, a China está coberta com soja brasileira. Muitos embarques ainda vão acontecer com soja brasileira para a China, que já está comprada. Porque nós estamos aí com quase 123 milhões de toneladas de soja vendidas, né, João? E a maior parte desse volume é para a China. Então a China ainda tem mais de 10, 12, talvez 15 milhões de toneladas de soja comprada que vai embarcar nas próximas semanas. E isso vai atendendo a China. Só que quando chegar lá no fim do ano, ela vai puxar soja americana. Dezembro, janeiro, fevereiro vai puxar soja americana. Porque o acordo vai vir, mais cedo, mais tarde vai vir, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão que você tem, das notícias que você tem, sobre o início da safra, com base nas meteorologias que nós estamos mostrando aqui, com base no Coutinho, né? Mas antes vamos falar sobre exatamente essa história do cavalinho. Longe de mim ser arrogante, hein? Poxa vida, mas sendo um pouco, assim, desta vez, um pouquinho só, né? Desta vez a gente está vendo que o pessoal está acompanhando o Tempo e Dinheiro e negociando com base nos prêmios nos portos, que é uma exclusividade da Brandalize que a gente põe lá no clube. Então, assim, lembra, o ano passado, a gente já falou disso, a gente reclamava, as pessoas não estão acreditando na gente, eu vou parar, porque não adianta. Não, esse ano o pessoal está vendendo soja com base nos prêmios, botando os prêmios dentro. Isso é uma boa notícia, né, Vlamir? É uma boa notícia, né? O produtor está aprendendo como é que é a formação real das cotações. São informações abertas, não é informação secreta, né, João? Mas é que nem todo mundo tem essas informações. E automaticamente os compradores também. Quando o vendedor tem mais conhecimento, ele acaba fazendo as negociações dentro da realidade que seja bom para os dois lados. Então é isso que está acontecendo mais, né, João? Então o produtor está conseguindo valorizar um pouco mais a sua produção, né, João? Então vou abrir um parênteses aqui e vou chamar uns depoimentos que você fez lá no Sul sobre o Clube do Tempo e Dinheiro, mas eu vou abrir com a Viviane Apoloni, que é uma liderança de produção lá no Paraná, no oeste do Paraná, na cidade de Goiôerê. A Viviane, ela acompanha a gente, acompanha lá no clube todas as suas informações, porque lá no clube tem os prêmios e os prêmios a futuro, os mais distantes, os longs. Então, ouça aí para você ver a importância do clube. Ouça a Viviane Apoloni de Goiôerê. Hoje estou aqui para falar com meus amigos sobre o canal Tempo e Dinheiro, que este ano completou 5 anos. É um canal fundamental para nós agricultores e pecuaristas acompanharmos todo dia. Tem jornalistas, tem agricultores, dentre eles o grande Brandalize, agricultor como nós, em Antônio Olinto, aqui no Paraná. E toda vez que ele passa com aquele cavalo encilhado, pode saber, se não é o melhor, é um dos melhores momentos para a comercialização do nosso soja. Quando ele se junta com o João Batista, para falar de mercado futuro, também é muito importante, porque é uma coisa que geralmente nós não dominamos, e eles falam de uma linguagem simples, para a gente poder travar as nossas comercializações, não ficar à mercê do mercado de balcão,
Tem também a parte de dólar, que também eles informam de uma forma muito simples, para nós podermos acompanhar. E o Ronaldo Coutinho, meteorologista, previsões de curto, médio e longo prazo, também é fundamental na nossa atividade, na nossa operação. Dando um exemplo, será que eu espero a colheita ou está vindo uma frente fria, eu vou ficar 15 dias com a colhedeira parada? Será que é o momento ideal de plantio? Está vindo chuva? Ou será que vai vir frio em setembro? Será que tem que dar uma segurada no plantio? E o El Niño e o Laninha, como está? Todas essas informações a gente encontra no Tempo e Dinheiro. E eles são moderninhos. Eles estão no TikTok, no Instagram, no Facebook. Acompanhem eles por lá. Nossas decisões estratégicas são todas feitas através deles. Vamos lá. Vamos segui-los, vamos compartilhar com os amigos também e vamos em frente. Ei, Viviane. Ô, Vlamir, você é moderninho, hein? Você está lá no TikTok. Ô, Vlamir, eu gosto de elogio, cara. É bom porque, sabe, a gente vive às próprias custas, né? O povo que está conosco sabe muito bem. Por isso que a gente pede, entre no Clube do Tempo e Dinheiro, faça como a Viviane. Põe o telefone aí, Gleidson. Quem entendeu o que a Viviane está dizendo, da importância do nosso trabalho, entre lá. Porque lá você tem os prêmios exclusivos. Só nós temos, cara. E aí, quanto está dando de prêmio hoje, Vlamir? Já que o Cavalinho está indo embora, ainda tem prêmio bom. Quanto está? O spot ainda está na faixa de 160, João, 170 aí. Mas lembra que já chegou a 210, né? Isso dá $1 a menos por saca do que teve aí a questão do mês atrás, né? Então, e os futuros, hoje está de 20 a 35, no máximo 40, ele já teve de 40 a 65, 70. Então, também dá uma diferença importante, né? Por isso que o produtor tem que aproveitar esses momentos aí para formar a cotação dentro de um nível de melhor rentabilidade para ele, né, João? Então, essa isso aí. é a dica que a gente tenta fazer para o produtor, né? Mas moderninhos, hein, João? Você tá moderninho, João? Viviane. Viu? E você também, moderninho. Deixa eu aproveitar. Vamos, já que estamos aproveitando, vamos em frente. Deixa eu aproveitar também e mostrar os depoimentos que o Vlamir coletou lá em Bagé. Teve lá em Bagé. Nossa audiência está explodindo. Norte a sul do Brasil, leste a oeste, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina. Lá em Bagé, o pessoal está conosco, entrando no clube. Veja os depoimentos que o Vlamir trouxe para a gente. João Batista, estamos aqui em Bagé. Hoje é dia 21 de agosto. Estou com o senhor Vitor Pérez. Assiste o nosso programa. E Vitor, assiste. Convida o pessoal para assistir o programa e participar aí do Tempo e Dinheiro. Aí, João. Seu Vitor aí, produtor de pecuária, de arroz, de soja, aqui de Bagé, convidando todo o produtor aí para participar. Estamos aqui. João Batista, estamos aqui apertado hoje está uma correria. Estamos aqui em Bagé, estamos aqui, todo mundo assiste o programa de dinheiro e vamos ter uma dupla aqui. Vamos se identificar aí, quem quer recomendar o programa? Felipe Barros e a Renata Barros, somos fãs do Tempo e Dinheiro. Acompanhamos sempre que possível e muito obrigado pelo serviço que vocês prestam para nós. É indispensável, é muito válido, maravilhoso. É isso aí, João Batista. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande amado, a gauchada, que bacana, né? Bom, enfim, o esforço da gente é recompensado, né, Vladimir? Exatamente, João. A gente é recebido com muito carinho em todas as regiões aí. E o povo assiste, o povo participa, usa as ferramentas que a gente distribui aí, né? As informações. Vale a pena. Muito bom. É muito bom. Isso dá mais ânimos para a gente continuar trabalhando. Então vamos cheio de ânimo. Mostrar como é que estão os preços no Brasil. Como é que está o mercado hoje, Vladimir? Tem negócios? Olha, tem negócio, João, porque o mercado começou a cair, os produtores que deixavam de vender nas semanas anteriores, 3 semanas de cavalinho quase que passou, agora estão apavorados porque o mercado começou a cair, caiu R$2 hoje, em relação à semana passada nos balcões, caiu nos portos, e os compradores começaram a diminuir a pressão, então isso dá uma sensação para o produtor e para os vendedores que o quadro pode piorar um pouco mais, e daí temos negócio sim,
mas os negócios já estão com valores um pouco menores, e muitos ainda fazendo barter de soja disponível com insumos, tem muito insumo para girar, não fechou todos os insumos que vai para a safra, e é por isso que está negociando, João. O pessoal vendo que houve uma queda, mas mesmo assim as cotações estão muito perto dos bons momentos do ano, e por isso está girando. Muitos negócios estão girando em cima de insumos aí nesse começo de semana. Pois é, a questão climática é fundamental, né? Está indo bem a safra americana, conforme você falou, e nós aqui temos dúvidas ainda sobre a chegada das chuvas. O Coutinho garante que as chuvas chegarão calendarizadas, mas há divergências, né? Você veio lá de Bagé olhando as chuvas no Rio Grande do Sul. Lá tem muita chuva, inclusive hoje está chovendo muito, vem frio aí. Mostre para a gente, Gleidson, a imagem que o Vlamir fez lá na região de Bagé, dos arrozais de Bagé. Mostra aí. De ontem para hoje já encheu as quadras de água, arroz gaúcho. Cheio dos dois lados da estrada. Chuva, já encheu as quadras. Tá, e o Coutinho dizendo que as chuvas chegarão no Centro-Oeste. Parece que sim, né, Vlamir? Qual é a sua informação? Olha, João Batista, eu acho que esse ano está muito típico, né? Um ano normal, vamos dizer assim, porque nós estamos já no inverno efetivo, né? Estamos aí com quase 3 meses de temperaturas baixas, bem o inverno, estamos com o inverno característico, e eu acho que agora, no próximo mês, quando começar a primavera, vai ser típico também de primavera, que é a entrada das chuvas. Aparentemente, nós estamos num ano mais regular, né? O ano passado, nessa época, nós estamos passando por uma seca, né? Tinha seca no sul, era um inverno não tão frio, mas era um inverno mais seco, né? Atrapalhou a vida do produtor, prejudicou. Que nessas imagens que eu fiz ali lá no Rio Grande do Sul, na ida, na quinta-feira, quando eu fui para lá, essas quadras de arroz estavam preparadas, mas não estavam cheias de água. E depois de umas 24 horas de chuva, já estava cheio de água. Vê como o volume de água que caiu ali na quinta-feira e o fim de semana, muitos locais ali passou de 200 milímetros de chuva, né? Foi muita chuva. Isso beneficia. Os arrozeiros estavam reclamando que estava faltando água já para as áreas de arroz, e esses últimos dias foram benéficos aí para as áreas de arroz que vão ser plantados agora nas próximas semanas. Veja que o volume de água foi tanto que já estava começando a sair a água das quadras de arroz ali, né? De tanta chuva, né? Estava muito cheio já. E isso é condição boa para arroz, né? O problema do arroz é baixo preço. Você, na sexta-feira, falou que nós estamos dando praticamente arroz de graça. É o arroz mais barato do mundo, é o alimento mais barato do mundo, o arroz produzido principalmente pelos gaúchos. Lá em Santo Ângelo, Renato Calzeta disse que o dia hoje amanheceu gelado, frio, mas mesmo assim vamos em frente. Ô, Vlamir, passa uma régua para os produtores de soja para a gente seguir para frente e para ir para o preço do milho. Olha, João Batista, como a safra americana vai se definindo e as primeiras lavouras em fase de maturação devem aparecer, não sei se no relatório de hoje à tarde, mas no máximo na semana que vem, isso também vai pesando aí no mercado de Chicago, né? E essa ausência da China, e provavelmente nessa semana eles também não devem aparecer no mercado americano, pode ser um fator aí que dê continuidade a esse mercado meio baixista, justamente porque já é fase de definição de safra americana e o mercado sabe que tem muita soja brasileira para negociar. E isso ainda vai pesar, né, João? Porque o mercado lá fora sabe que nós vamos ter que embarcar milho setembro, outubro, novembro, e o foco vai ser demanda americana no futuro, né? Mas por enquanto o mercado falta o fator importante lá, que é a China comprar nos Estados Unidos, que até agora nada, né? Tá, antes de falar do milho, lá em Minas Gerais, o Miguel Zonzin Neto diz que Buritizeiro está um sol para cada um. No entanto, o Juliano Dorigon, lá de Corbélia, oeste do Paraná, meu compadre, dizendo que Corbélia está chovendo e está frio. Puxa vida. O seu Erni Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul. Friozito, na Serra. Friozito, esperando o sol sair lá na Serra Gaúcha. Preços do milho, os gaúchos estão plantando milho se a chuva deixar, né? Esse é o problema. Quando é que vai parar para eles plantarem o milho deles? Vamos ver o milho primeiro nos Estados Unidos, leve alta, 2,25 de alta no setembro, a $3,90 por bushel, o dezembro 4,13,5, o março 4,30 com 25 e o maio 4,40 com $25 por bushel lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, atenção, base Campinas, vermelho. Setembro 65 com 83,
0,41 de recuo, novembro 69,10, janeiro 71,36, março 73,51. Vlamir, março 73,51, já teve 75,50, a gente sempre fala nisso, mas a perspectiva é lá na frente o preço do voltar a subir, o preço do milho, certo ou não? Passado agora setembro em diante, nós vamos ter mais demanda, né, João? Porque a colheita está na reta final, aí menos de 5% da safra colher. A nível de Brasil, Mato Grosso já fechou e de agora em diante a indústria de ração, a indústria do etanol e o exportador que quiser milho vai ter que comprar no mercado de lotes. Já não vai ter mais milho de oferta de balcão de produtor. E com isso a pressão de alta pode começar, né? Eu acho que a fase de baixa do milho efetivo já passou e ele pode começar a reagir, mas ele vai subir pela escada, né? Porque a safra americana vai se definindo por lá e já tem milho em maturação, né, nos Estados Unidos e tem colheita aí nas próximas 2 semanas, já começam algumas colheitas. E o que se sabe, João, é que no final de semana o pessoal que rodou as lavouras, os Estados Unidos inteiro está rodando lá o ProFarmer, tem muitas opiniões ali dentro desse grupo que apontam que a safra americana talvez não seja de 426 milhões de toneladas ou pouco mais, que o USDA apontou, e aponta que talvez não chegue a 420, mas é super safra. E isso está dando um suporte lá em Chicago, enquanto aqui no Brasil o mercado está acomodado, porque hoje o dólar também não ajuda, e temos aí ainda parte para colher e muita oferta, né? Esse dólar aí levemente de baixa, ele é um fator limitante, né? Porque hoje o comprador no Porto está falando 50 centavos, R$1 mais baixo que sexta-feira, e isso traz uma pressão aí na B3 também. Então, o mercado meio acomodado do milho nesse começo de semana, ainda o comprador querendo receber balcão nessas regiões que está em colheita ainda, mas mercado andando meio de lado. No caso do milho, está andando de lado, né? Ele não tem muito espaço para baixa, mas ele também ainda falta aquele fôlego efetivo de demanda para voltar a subir. Tem demanda que vai vir aí em setembro e outubro para os navios que vão chegar para carregar milho, embarcar milho. Tem espaço, mas por enquanto o comprador não quer puxar a brasa, não quer puxar o prêmio do milho de embarque setembro e outubro, porque está recebendo os contratos e depois que receber os contratos é que vai se posicionar novamente. Daí o mercado pode melhorar um pouco, né, João? Bom, como a gente não tem certeza, a gente tem que recomendar aos produtores, os que vão carregar milho, fazer um hedge contra a queda, contra a possibilidade de baixa. Por isso que a gente tem aí sempre a nossa recomendação, um telefone gratuito para você saber do prêmio da operação na Bolsa. Vai segurar o milho? Faça uma put, né, para impedir uma queda, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, o telefone gratuito para você ligar é o 97110-8610, é o telefone do Fernando Sofiati, que está lá disponível para você, um assessor de investimentos, para dizer quanto custa uma operação com o milho lá na B3. Milho, soja, boi, tal, o que você quiser, mas faça uma cotação antes, para saber do valor da operação. 1997110-8610. Vlamir, uma última recomendação aos produtores para o nosso tchau. Olha, João Batista, estamos começando uma semana que mostra pouco espaço para cavalinho encilhado. Então, produtor que vai precisar de caixa nos próximos dias, talvez não deixe passar, né? Porque o mercado mostra pouco fôlego altista, e tanto de milho como de soja, nesse curto prazo, nesses próximos 2, 3, 4 dias. Aparentemente o mercado começou com leve viés de baixa aí, para esse começo de semana, já é praticamente indo para o final de agosto também, né, João? Então, produtor não deixa para amanhã, você precisa, principalmente o pessoal de insumos, né? Insumos ainda precisa girar, não deixar para a última hora, né? Porque pode ter dificuldade para conseguir os insumos aí na boca do plantio ou quando a safra tiver plantada, alguns insumos para tratamento de lavoura, né? Muito bem, Vlamir. Boas recomendações, como sempre, grande amigo do produtor rural, Vlamir Brandalize. Até amanhã e vamos em frente. Até amanhã, João Batista. Semana apenas começando. E aqui nublado, tá querendo que tá com uma cara que vai chover aqui de tarde. Será que vem chuva? Amanhã a gente comenta. Um abraço. Até amanhã. Muito bom. Zé Ancileiro, lá do Oeste Catarinense, dizendo que hoje está com temperaturas baixas por lá, neblina. O Luiz Cacheta, lá de Patos de Minas, muito sol em Minas Gerais,
tá seco pra caramba, né? Já em Porto União, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, o Delmar Resdorfer, 115 milímetros de chuva ontem, né? E a Fabiana Silveira, lá de Piratini, minha amiga de Piratini, lá perto de Bagé, lá o sul do Rio Grande do Sul, 16 graus, ensolarado. Bom começo de semana com esperança e paz para todos nós, né? A mensagem da Fabiana. E a Marli Torres querendo saber quando vai chover para nós aqui em Jaraguá, Goiás. Daqui a pouco a gente vai subir todos os recortes das nossas edições. O Coutinho está dizendo que vai chegar lá para 15 de setembro, Marli. Ouço o Coutinho, esse entende, esse eu confio, que ele vive disso, né? Centrado na meteorologia. Deixa eu passar aqui os preços do trigo, depois eu vou falar daquele terror que o IBAMA está fazendo lá no sul do Pará. Primeiro os preços do trigo. Opa, desculpe aqui. Opa, saiu aqui o meu microfone. Desculpe. Está 3,25 de alta, setembro a 5,08, dezembro 5,31, março 5,48 e maio 5,59. Desculpe aí. Agora sim, deixa eu falar sobre o que está acontecendo no sul do Pará. Mostramos a entrada dos soldados do IBAMA. Soldados, né? Porque aquilo não é outra coisa a não ser soldados causando terror nos produtores lá da região do Castelo dos Sonhos, já mostramos isso, 65 propriedades sendo destruídas, bota fogo, passa a serra elétrica, destrói os currais e destrói as casas. Bom, aí com essa divulgação que nós fizemos, o pessoal se agitou, se movimentou e conseguiu, da justiça lá do sul do Goiás, a paralisação momentânea dessa ação dos policiais do IBAMA. Então, assim, desde de sábado, com a movimentação que foi feita, houve um prazo de 30 dias para parar a ação do IBAMA de destruição, só que os produtores vão ter que sair. 65 famílias despejadas, não tem para onde ir, e nós temos esses depoimentos das pessoas. Vou começar aqui por uma órfã. O pai morreu, deixou a propriedade para eles, estavam lutando ali quando chegaram os policiais do IBAMA destruindo tudo. Olha o depoimento dessa moça. Vim aqui pedir socorro e ajuda. Tá acontecendo uma coisa que a gente que não tem como explicar. É uma crueldade, é uma maldade que tá fazendo pro povo. Que eles estão tratando a gente como se a gente fosse bandido. Pior até. Não pede nem licença, já vai destruindo o que a gente levou uma vida pra construir. A nossa terra mesmo foi tudo que o meu pai deixou pra mim, pros meus irmãos, pra minha mãe. E eles estão tirando assim, ó. Não avisaram nada, só entraram falando, desocupa. Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Tudo que a gente tem tá ali. Não consegui falar. Tá merda. Que coisa triste, né? Sabe, tudo isso só para agradar esses ambientalistas da Europa. Dá uma solução. O PT, o Lula que enfiou essas pessoas lá, que permitiu que essas pessoas fossem lá no governo, nos seus governos anteriores, agora está tirando, assim, cruelmente. Né? Depois o pessoal fica aqui no meu chat discutindo, não, que o seu programa de direito. Claro que é, cara. Como é que você pode concordar com uma situação dessa? Qual é a solução que se dá? Deram 30 dias. Tá bom, 30 dias. Aonde enfia? Lá no Palácio do Planalto? Inferno. Tá bom. Uma pena. Tá bom, Gleitos, pelo amor de Deus, chega. Oh, meu Deus do céu. Ô, Brasil. Sérgio Braga, vamos saber dos preços dos hortifrutos, que é a base da nossa agricultura aqui no nosso país. Preços dos hortifrutos. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago, captado ao produtor no estado da Bahia, a R$ 2,57 mais 47 o litro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte, a caixa de 30 dúzias, Cifia, R$ 157,19. Batata padrão Ágata de primeira saca de 25 quilos, em Vargem Grande do Sul e região, R$ 12,86 ao beneficiador. Tomate salada longa vida 2A, caixa aberta em Mogi Guaçu e região, R$ 45. Lima ácida Tahiti colhida, a caixa de 27 quilos em Araraquara e região,
R$ 66,15. Portanto, estão aí as cotações dos hortifrutis com apoio da LS Tractor. Bom, nós temos também, Gleidson, mercado de mandioca. Vamos saber com Fábio, Isaías, Felipe, direto do CPE, sobre o mercado nesta semana. Vamos lá, Gleidson, boa tarde. Bom, sobre o mercado da mandioca, podemos considerar que na semana passada houve um movimento de menor oferta, e esse movimento já tem ocorrido há algumas semanas. Grande parte desse movimento se refere ao término das lavouras de segundo ciclo, e agora produtores mais retraídos por conta da falta de rentabilidade dessas lavouras mais novas, principalmente quando se considera a questão da produtividade. Assim, em uma parte das regiões os preços ainda foram pressionados, e enquanto que em outras notamos leves altas nos preços. Diante disso, a média CPEA da semana passada subiu 0,02%, que ainda consideramos como uma estabilidade, ficando a 0,78 por grama de amido pós-fecularia. É o equivalente a R$ 451 por tonelada. No caso do mercado dos derivados, observamos maior movimentação também na semana passada. Fécula, com o mercado um pouco mais movimentado, teve-se uma diminuição no volume dos estoques, que caiu próximo de 1%, porém o preço de fécula ainda recuou 0,5%. Mercado de farinha com mais liquidez na última semana, e a consequência desse cenário foi que o preço de farinha fina subiu 1,6% e os preços da farinha grossa subiram 1,9% na média, considerando os preços na indústria. Bem, o que observamos é que nessa semana produtores ainda sinalizam esse movimento de retração, principalmente por conta dessa rentabilidade menor, e além disso, condições climáticas adversas também tendem a pesar sobre a tomada de decisão de colheita. Na possibilidade desse cenário se concretizar, os preços devem continuar tendo alguma sustentação ainda na semana. Bem, volto com vocês na quarta-feira e conversaremos sobre o andamento da comercialização já nesta semana. Até lá! Ok, Fábio, vamos esperar. Vamos fazer uma parcial agora da nossa enquete, muita gente participando. Também é uma pergunta tão objetiva como essa, como coloquei hoje aí, polvorosa aí nos comentários. Vamos fazer uma parcial. Como é que nós estamos aí? Estamos perguntando objetivamente para você. Nesses últimos 3 anos de governo do Lula, como é que está a sua vida? Alternativa 1, bem melhor, graças ao Lula. Alternativa 2, melhor apesar do Lula. E 3, piorou por causa do Lula. E 4, nem melhorou, nem piorou. Nesse instante, uma parcial. O pessoal está votando, Gleidson? Votando, sim. 586 votos até agora, 603 na verdade. Bem melhor graças ao Lula, 6%. Melhor apesar do Lula, 11%. Piorou por causa do Lula, 70%. Nem melhorou, nem piorou, 13%. Esse nem, Gleidson, esse nem melhorou, nem piorou, como é que fica? Para que lado vai? Nem cá, nem lá? Tá bom. Mas cima do muro, 70% piorou. Essa é uma posição pessoal da condição da vida do nosso pesquisado, aí, do nosso entrevistado, do nosso telespectador, incluído a família, tal. Porque na sexta-feira passada nós perguntamos do ponto de vista do país. Hoje a pesquisa é em cima da sua condição pessoal. Tem gente, né, até esperava que o item 2 fosse o mais votado, melhor apesar do Lula. Não, negativa, piorou por causa do Lula, 70%. Votem, vocês que estão em outras plataformas, entrem no YouTube, porque é uma pesquisa feita específica do sistema do YouTube. Então, entrem no YouTube, votem, depois continue no seu canal preferido, na sua plataforma preferida. Sempre lembrando, estamos transmitindo o Tempo e Dinheiro para 7 plataformas com audiência realmente impressionante. Muito obrigado a todos vocês. Agora vamos saber do mercado, perspectivas a futuro. Vamos falar do mercado de commodities com Maurício Bellinello no ar, Gleidson. Senhor Maurício, muito boa tarde, obrigado pela presença. Fala, João, boa tarde a todos.
Bom, o mercado, olhando Chicago principalmente, né? Mas depois vamos falar de milho aqui no Brasil, na B3, mas olhando Chicago, o mercado está de lado, sem emoção, professor. A gente teve, por enquanto, a formação de um topo, né, João, nos principais contratos, desde novembro até julho do ano que vem. Todo mundo meio que cansando, lembrando que foi uma alta maiúscula, né, no contrato maio mesmo. O contrato veio de 10,30 para 11,04, né, são mais de 70 pontos de alta. Então é uma alta maiúscula, é importante que o agricultor permaneça atento com relação a isso. Inclusive é uma alta incomum de acontecer durante essa sazonalidade de queda, porque agora nós vamos em direção à safra dos Estados Unidos, que vem grande, ninguém tem nenhuma dúvida com relação a isso, mas uma alta desse tamanho é algo bem, na minha opinião, otimista para o ano que vem, porque a pressão sobre o preço me parece bem presente, não à toa os prêmios, inclusive, também estão altos, né? Então é isso, João. Agora eu acho que é hora de respirar um pouco. Daqui até o USDA de setembro, que sai acho que dia 12 de setembro, se eu não me engano, daqui 15 dias mais ou menos, né? Eu acho que o mercado vai dar uma respirada, né? E aí a gente vai, porque o USDA de setembro é o USDA realmente mais importante da safra americana, porque ele sela as perspectivas de safra de forma mais confiável, porque a partir de setembro, outubro, já não tem muito mais a ser feita, safra fechada, e aí a gente vai só para a colheita mesmo. Então é isso, João. Eu acho uma boa notícia. Gostei de ver soja acima dos 11 no contrato maio e no contrato julho, mesmo no contrato março, né? Mas no março ele só encostou nos 11, mas não chegou a furar, não. Então é isso, eu acho uma coisa bastante otimista. Óbvio que tem gente que vai sempre esperar os 12, 13, 14. Eu gosto de lembrar que estava 9,50 até ontem, né? Pois é, tá vendo? Mas hoje tá de lado, lateral, bola de lado, aí o pessoal fica, né, relaxa. O produtor tem que entender, e essa é a essência das aulas que o Maurício nos passou aqui no Tempo e Dinheiro, que são os momentos de tranquilidade que você deve entrar no mercado, porque os prêmios ficam também quietos. E aí o prêmio é menor, porque quando tem volatilidade, ai meu Deus, está pegando fogo, aí o preço vai lá em cima e o prêmio e o custo da operação também lá em cima. Essa é a recomendação desse momento, Maurício? Então, para você que está querendo montar estratégias que envolvam opções, principalmente, né, João? Momentos como esse, de calmaria, são momentos oportunos, porque esse é o momento que a gente tem a redução na volatilidade, portanto, no custo das operações. E isso é bastante emblemático. Tentando pegar aqui os dados agora da volatilidade para poder tentar construir, mas estou com problema nos dados agora aqui. Mas é isso. Momentos como esse, João, são momentos que o agricultor precisa entender. E é curioso, a gente estava falando aqui em off antes, né? Em momentos de calmaria, que é onde o mercado literalmente abre uma janela para você avaliar com mais calma, é onde a maior parte dos agricultores fala assim, não, agora não vou fazer mais nada, agora estou tranquilo, agora não tem mais nada para fazer. Eu já acho que não, agora era uma boa hora de você tentar fazer alguma coisa. Mas é isso. A gente tem a janela agora, a faixa de $11 é uma faixa importante, é uma faixa que gera lucratividade média, sim, para o agricultor brasileiro. Lembrando que o dólar futuro travável agora para o ano que vem está perto de 5,80, né? Então, assim, se você soma dólar, prêmio, por mais que não está na máxima, que já esteve há 15 dias atrás, está num prêmio bom. Olha que legal, a gente tem um cenário agora, para você que nunca fez isso na vida, que pode formar bom preço nesse momento, né? A maioria dos prêmios está positivo, então se você tem soja de 11,80, mais um prêmio positivo de 30, já estamos falando de 10,80, né? Estamos falando de 11,10 num dólar de... Deixa eu até fazer a conta aqui para não fazer com o valor errado aqui, João. Mas 11,10 vezes 2,2462 vezes 5,80, só para arredondar, fora os custos de frete e FOBINS, a gente está falando de uma saca de R$142, né? Então, assim, já está falando de soja provavelmente acima de 120. Então, é isso. E de detalhe, tem agora, não é a minha opinião, está montado agora. E nem acho que é a melhor combinação que a gente vai ter. Mas é isso. O problema é que a maioria das pessoas tem um vício, né? Eles só sabem falar nos extremos. Durante o topo, mercado bombando, é porque vai subir muito mais, então eu não vou fazer nada. E a hora que o mercado já cai no seu pé, podre, assim, que nem um negócio, aí você literalmente vai querer correr atrás do rabo no pior momento do mercado. Aí vai entrar no mercado, claro que é caro aquele momento. Portanto, esse alerta fantástico que nós estamos fazendo aqui através do professor Bellinello, para você aproveitar a calmaria, porque o prêmio é baixinho. Ora... Né? Vamos ver a situação do milho. O Vladimir acabou de falar agora que o milho 73 para março, B3,
muita gente vai carregar, mas protege, né? 73,51 março agora. Vai carregar, ninguém sabe o dia de manhã, pode ser que exploda. Ah, vai subir, vai, tá bom. Segure o milho, tá beleza. Mas trave o preço, né, professor? Ah, sim, João. É o milho março, né, que está 73 e 51 agora, isso aí. Então, assim, a gente está com um preço bom, né? Eu tenho chamado a atenção algumas vezes em relação à diferença do setembro com março, que já passou de R$8 em alguns momentos, agora está em 7,70. Ou seja, isso é uma sinalização claríssima de mercado pressionado à frente, né? Ou seja, claro que tudo pode acontecer, tudo pode, né? Mas eu pessoalmente acho mesmo que a sinalização já presente, não é uma opinião minha, é que os preços nas principais praças já subiu nos últimos 15, 20 dias, e eu espero por mais alta à frente, no preço pago no spot, ou seja, sobre rodas lá, né? O quanto o comprador paga. Mas ainda assim, o componente de bolsa, que é o contrato CCM, que é o contrato de milho da B3, deve ser administrado de forma muito próxima, na minha opinião, para que ninguém tome um susto de uma hora para outra e fale, nossa, não esperava por isso. Então, ninguém espera nunca. O curioso é que entra ano, sai ano, grandes oportunidades passam exatamente porque você não esperava. Mas é muito importante lembrar que o mercado nunca perguntou a opinião de ninguém no sentido de saber se você está esperando ou não. Por isso que se chama proteção de preço, Isso. Seguro de preço. Depois que o carro bate, fala, ai meu Deus, bom, aí já bateu, né? Então, pessoal, aproveite essas dicas. Maurício, para encerrar, o café. Pois não. Café, tive lá em Machado, o coração do café, né? Passando ali Poços de Caldas, depois fui para Varginha, então o coração do café. Como é difícil falar de mercado de futuros para aquele pessoal, cara. Café subindo 5% hoje, um dia, Maurício, vupt. Aí o cara acha que vai subir mais. Tudo bem, pode ser que sim, quem sabe, né? Pode ser que suba mais. Não tem café, você próprio falou, não tem café e tal. Mas tudo que sobe desce, professor. Exato, João. E no caso do café mesmo, eu sinceramente não esperava uma alta tão grande, né, no contrato, qual que é o contrato? Setembro ou novembro? Novembro, acho que é. Aqui na B3 a gente chegou perto dos $500 de novo, né, ou seja, um preço maravilhoso. O cara fala assim, agora eu não vou vender mais. Eu ainda acho que se você é produtor de café é uma hora sim de segurar, mas é importante lembrar também que a esse ponto, já chegando em setembro, são proporcionalmente poucos cafeicultores que puderam segurar a sua produção. Porque o problema é que a safra de café já veio, a gente vem com problemas no café há alguns anos, a maioria dos cafeicultores estão com problemas de liquidez, ou seja, não podem simplesmente sentar no café, precisam vender. E um evento como esse, João, aconteceu ali no final de abril, início de maio, quando o café estava na faixa dos $500, exatamente porque ia começar a safra, o cara vai e não faz nada. E na boca da safra, a gente viu na cotação da B3 em 340, né? Ou seja, o café caiu 30% na cara do agricultor e eles não fizeram nada. E agora que passou a janela, que ninguém mais tem café, ou pouca gente tem a oportunidade de tirar proveito disso, vem de novo a mesma onda, que agora, de novo, eu não preciso fazer nada. E detalhe, não preciso nem monitorar. Eu vou fazer assim, ó. Faço aqui, ponho o dedão para cima, falo assim, não, meu joelho direito está doendo, e aí eu não vou fazer nada. Eu, pessoalmente, acho que esse ano, assim como todos os outros, vem uma oportunidade enorme no café de novo, né? Mas, de novo, é para quem se prepara. Porque quantas safras que a gente comenta aqui, né, João, desde 2021, que estavam chegando, chegaram, passaram, aí vem a outra, e as pessoas continuam só narrando, ninguém faz nada. Aí quando cai, ai meu Deus, e transfere, né, o lucro para o comprador que faz travas, que faz hedge, né? Travas em bolsas, não físico. Enfim, né, Maurício, nós não estamos falando para o mundo, quem somos nós na fila do pão, como você diz, né, para recomendar vender ou comprar no físico. Sei lá, o que a gente está dizendo que é bom, né, fazer travas nesses preços altos antes que caiam. Por que deixar para os outros, né? Certo, Maurício? Acho que a recomendação é assim, né? Proteção de preço, seguro de preço. Eu acho, João. E, de novo, os $500, 490, que é o que está agora. Pelo amor de Deus, cara. Bom, é muito dinheiro, gente. Assim, de novo, estava 340 há 3 semanas atrás. Entende? É muito dinheiro. Eu não estou Não estamos. Foi o que o João falou. Não estou dizendo para ninguém sair vendendo que nem um idiota. Vendendo, meu Deus. Não, tenha calma. Só segura o preço. Só segura o preço. É tão mais fácil, né? Só segura o preço, segura o grão depois e vê o que faz. Até porque o dólar não está no momento bom.
O dólar está na mínima, em 5,40 agora. Então, o dólar não é um bom componente agora na formação. Então, que tal se você puder esperar, compor os dois? Mas aí, né, João? Agricultor, faça a gentileza para você e para mim. Eu não estou vendendo nada, não ganho R$1 falando isso aqui para você. Mas para de ouvir essa cambada que entra safra, sai safra, só bota você lá no corner do boxe ali, você só toma porrada, bicho, de um lado e do outro. Entendeu? Para com isso, cara. Vem para o jogo de forma profissional, é o que eu pessoalmente acho. Muito bom. Tem o pessoal que torce pelo caos e nós torcemos pelo dinheiro no bolso do produtor. Maurício Bellinello, grande abraço e vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. Só para complementar, né? Não estamos falando para vender nem para comprar, estamos falando para proteger o preço, mas tem que saber quanto custa. Por isso que é aquela história, né? Frente soja, milho, né? Nessa calmaria o custo é baixinho. Quando fica muito volátil, é o caso do café, certamente o preço está lá em cima também. Quanto custa? Pergunte para o Fernando Sofiati, o nosso assessor de investimentos. É de graça. Você pega o telefone agora, Fernando. Sim, me mandaram um aviso. Opa, é verdade. Nesse telefone aí você pergunta, só que você vai falar agora, tem muita gente perguntando, claro, de graça, né? Tem até injeção na testa, né? O pessoal está ligando. Aí o Fernando, coitado, o pessoal dele lá da G3 não está conseguindo atender todo mundo. Se você não for atendido, lembre-se, né, que o Fernando está botando na secretária eletrônica. Então você entra na fila que ele vai responder. Se você não for atendido, essa é a recomendação. Calma aí, deixa gravado lá sua pergunta, o seu telefone e ele responde. Então, 19971108610 é o telefone gratuito para você ligar e saber quanto custa o prêmio para segurar o preço do café, da soja, do milho, do boi, do açúcar, do algodão, etc. 19971108610, telefone gratuito. Se não for atendido, está na secretária, o Fernandinho ficou de ligar para você. Se ele não ligar, ele vai ligar. Muito bem, vamos agora, já que estamos falando de café, vamos ao aluno do professor Bellinello, que é o Bruno Labes. Antes, os preços do café com o Sérgio Braga. Notícias do café, Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Não há negociações na Bolsa de Londres, café robusta não tem negociações hoje. Na última sexta-feira, lembrando, fechou em alta a $4.524 por tonelada. Espera-se, portanto, uma correção para amanhã e provavelmente, se seguir em linha do que vem acontecendo nos últimos dias, vai ser mais um dia de alta para o café robusta. O que já acontece nesse momento com o café arábica na Bolsa de Nova York, que segue com alta de 3,19% a 376,80. Tem mais posições, vamos acompanhar também, Gleidson. Está aí, o setembro, 392,10. Faz últimos negócios às 12h41. Agora, o dezembro, 376,40. Março, 366,80. O maio, 358,50. Só o vencimento mais curto, que era o setembro. Com 1 hora atrás da última negociação em Nova York, subiu. As demais posições até recuaram nas negociações de hoje na Bolsa de Nova York. Na B3, o que acontece nesse momento? Com café negociado agora do lado negativo. Dezembro, $464,95, em tempo real recua 0,10%. Março, 461,20, 0,73 de queda, devolve parte dos ganhos, portanto, o café arábica em Nova York e também na B3. Bruno Labes conosco, comenta o mercado do café. Bruno, boa tarde para você. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Como passaram o final de semana? Eu espero que bem. Bom, 25 de agosto. E, pessoal, o arábica somente dentro da semana passada subiu 16% só dentro da semana, enquanto que o Conilon ficou com 20% de alta no mesmo período. Se a gente pegar do início dessas altas, que foi lá no dia 1º de agosto, o arábica já valorizou 35%, enquanto que o Conilon ficou com incríveis 50%. Pessoal, nós temos aí uma janela de pouco mais de 20 dias, é impressionante, não é? Bom, se ambos seguirem nessa pegada, o arábica deverá buscar a faixa dos $400 por libra, já em agosto, e o Conilon deverá buscar a faixa dos $5.200 por tonelada lá na Bolsa de Londres.
Pessoal, mas eu preciso trazer vocês um pouco para a realidade. Eu, Bruno, acreditando nós estarmos bem próximo de uma correção / realização mais intensa à frente por conta dessas fortes altas que nós estamos registrando dia após dia aqui. Lembrando, o mercado segue ainda muito sobrecomprado, extremamente sobrecomprado. Uma correção é natural e esperada, beleza? Hoje é feriado em Londres, portanto o Arábica opera sozinho. Seu fechamento provavelmente ditará a abertura de Londres amanhã. Vamos ver o que a semana nos aguarda. Tá joia? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Boa, Bruno. Quem avisa, amigo é, né? Presta atenção, hein? Presta atenção. Não deixe passar pelo meio dos dedos. Vamos saber também como é que está a pecuária brasileira. Notícias da pecuária, Sérgio. Última semana, por dizer assim, do mercado acompanhar agosto, né? Última semana de agosto, preços praticamente estáveis, né? Subindo pontualmente em algumas praças, em outros estabilidade, a queda de braço registrado entre pecuarista e indústria. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações do lado negativo, mas uma queda muito sutil. O agosto a 311,25 recua 0,24%, setembro arroba negociada a 319,45, outubro 326,50, ambas posições recuam 0,05%, novembro sobe 0,14 a R$ 330,45, batendo, portanto, novembro hoje 330,45, uma alta de 0,14%. Na pesquisa feita diariamente pela Scott Consultoria, de 32 praças pesquisadas, 4 subiram, não houve queda, 305,50 a referência em São Paulo, Barretos, Araçatuba, norte de Minas Gerais, 292,50, região sul de Goiás e Goiânia, a 290,50 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, região sul de Goiás, 290,50, Paragominas, 287,50, região sudeste de Rondônia, a R$ 276, Tocantins ao sul, R$ 282,50. Direto agora, Gleidson, a Piracicaba. Vamos falar com o Tiago Bernardino, direto do CPEA. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 25 de agosto, estamos começando a semana, né? Última semana do mês, com o mercado pecuário já sinalizando o cenário de fechamento de mês, chegada da final de segunda quinzena com o mercado mais equilibrado. Se de um lado a gente tem o mercado do boi gordo mantendo certa estabilidade com leve alta de quase 1% ao longo da última semana, a gente observou a carcaça casada mais pressionada nessa segunda quinzena, recuando ao longo da semana algo em torno de 1,7%, fazendo com que o spread do boi em relação à carcaça realmente diminuísse para baixo aí algo em torno dos seus R$10, variando entre R$12 e R$9. Então é um mercado que, de um lado, a gente tem baixa oferta no campo, muitos relatos de pecuaristas realmente escalando o frigorífico com um volume menor de animais. Por outro lado, eu tenho uma indústria buscando, sim, de certa maneira, tentar alongar um pouco a escala, mas encontrando muita dificuldade. Então, comprando muito no curto prazo. Então, é um mercado que fecha a semana, indicador CPEA Exalc no patamar dos seus 310,55, com o futuro fechando a 312, mas já na manhã dessa segunda-feira, variando de 310 a 380, 311,80, 312. Então, algo em torno dos seus 310,40 a 311,80. Então, é um mercado que ele vem buscando esse equilíbrio. Atento essa semana, o câmbio realmente vem recuando, 5,41 na manhã de hoje, reflexo da economia dos Estados Unidos, e isso reflete no boi gordo, né? O boi gordo rompe a barreira aí dos $57 arroba, obviamente valorizando no mercado internacional e claramente, óbvio, buscando melhores cotações, mas enfrentando sim um preço maior junto com os compradores. Então, a última semana, ficar atento aí
para todos esses movimentos, equilíbrio do mercado, e amanhã a gente volta com mais informações. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Obrigado, Tiago. Um abraço a você, toda a equipe do CPEA aí em Piracicaba. Antes da Isabela Camargo, eu lembro mais uma vez que a última chance para votar na enquete de hoje, que tem aí alguns segundinhos ainda, nos últimos 3 anos, como é que está a sua vida? Primeiro, a indicação número 1, enchendo a tela para a gente observar. Bem melhor, graças ao Lula, é a alternativa número 1. Melhor, apesar do Lula, alternativa número 2. Piorou por causa do Lula, alternativa número 3. E nem melhorou, nem piorou a alternativa número 4. Portanto, reta final, últimos instantes para você votar nesta enquete. Daqui a pouquinho o João Batista traz o resultado. Mas antes, vamos agora a Bebedouro, vamos saber da Isabela Camargo como é que está o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, começamos então aí a última semana do mês. Para o varejo, essa é uma semana crítica, com lentidão aí em relação às negociações, mas pensando do lado da indústria, ela é uma semana que principalmente aqueles frigoríficos que apresentam escalas mais curtas, eles devem apresentar um maior apetite em relação às compras, pensando aí em se preparando, né, para a primeira semana do mês, que a gente tem aí em breve, quando a gente tem uma maior movimentação em relação ao atacado. Junto a isso, a gente continua com a oferta restrita de animais terminados e também a gente observa resistência por parte dos pecuaristas em negociar em preços menores. Além, é claro, do bom volume que a gente vem embarcando aí para o mercado externo, que vem colaborando aí para o escoamento da produção. Então, esses fatores juntos, eles vêm colaborando para preços firmes para a arroba do boi gordo. Nós tivemos a divulgação de dados preliminares dos abates do segundo semestre de 2025 e, segundo o IBGE, foram abatidas 10,4 milhões de cabeças de bovinos sob alguma inspeção sanitária. A gente teve um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 5,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Já em relação à produção de carcaça bovina, a gente teve um incremento aí de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Isabela, legal. Muito bem. Vou fazer aqui uma parcial agora da enquete, que nós estamos encerrando. Então, eu vou dar a parcial. Enquanto eu faço da parcial, vocês vão votando, porque depois eu terminei de falar da parcial, o YouTube vai fechar a enquete. Então, como o Sérgio falou agora, nos últimos 3 anos, como é que está a sua vida, questão pessoal, e tem um bem melhor graças ao Lula, melhor apesar do Lula, 3 piorou por causa do Lula, 4 nem melhorou, nem piorou. Parcial nesse instante, quantas pessoas estão votando? 712, na verdade são 717, hein, Davi? Eu estou aqui com 717, o YouTube vai dizer para a gente quantas pessoas estão votando, mas enquanto isso, votem, né? São os últimos segundos. Então, quem está vencendo? Piorou por causa do Lula, 71%. Bem melhor graças ao Lula, 6%. Melhor, apesar do Lula, 10%. E 13%. Nem melhorou, nem piorou. Ok? Últimos segundos, vamos fechar. Davi, pode mandar o YouTube fechar a nossa enquete de hoje. Por que nós estamos fazendo essa pesquisa? Porque na sexta-feira eu perguntei como é que estava o país na sua concepção. Hoje estamos perguntando como é que está a sua vida. Entre outras coisas, por que a gente faz isso? Claro, porque apesar da ideologia, nós queremos o bem do país, queremos o bem das pessoas, queremos melhorar o país. Cada um tem sua perspectiva. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, mas a gente entende que todos estão focados no bem melhor, bem de todos, né? Não é possível que você queira o mal para a sua família, para o seu vizinho, enfim, para o seu amigo. Por causa disso que a gente está fazendo esse tipo de enquete. E também por causa de manchetes como essa. Põe aí, Gleidson. Bolsa Família. 1 em cada 2 famílias deixa a força de trabalho. Estão dentro do Bolsa Família. Isso é o grande problema. O cara deixa de trabalhar. Por isso que a nossa crítica, a nossa pegada aqui de fazer um Brasil melhor. Ele entra no Bolsa Família, fica ali e não sai do Bolsa Família e não vai trabalhar. Então, de repente, como é que cresce um país assim? Como é que a família, como é que o sujeito, o cidadão vai crescer? Se ele não vai trabalhar, se está bom viver do governo, do paizão, o pai Lula. Como é que pode isso?
É por isso que nós estamos fazendo essas enquetes. Aliás, vocês que estão conosco aqui no YouTube, enfim, onde puder passar suas mensagens no Facebook, nos aconselhe, sugira quais são as pesquisas, as enquetes que nós temos que fazer. Hoje, nós perguntamos como é que está a sua vida nesse momento. Resultado final da Vida à Luz, o que o YouTube passou a régua aí da nossa enquete? 719 votos. Nos últimos 3 anos, como está a sua vida? Piorou por causa do Lula, 70%. Nem melhorou, nem piorou, 12%. Melhor, apesar do Lula, 10%. E bem melhor, graças ao Lula, 5%. Pois é, ainda tem 5% que acha que está bom. Tá bom assim? Vamos continuar perguntando. Se você tiver alguma sugestão, mande para a gente que nós vamos elaborar as pesquisas. A gente manda para o YouTube e monta a enquete aqui entre os telespectadores do Tempo e Dinheiro, que estão em todas as 7 plataformas. A gente pede para votar no YouTube. Essa foi a de hoje. E com essa informação a gente encerra o nosso programa, sempre agradecendo o seu apoio, a sua audiência, né? E principalmente pedindo para vocês nos apoiarem entrando no Clube do Tempo e Dinheiro. Põe o telefone, Gleidson. Gosta do Tempo e Dinheiro? Nos apoie e tenha o melhor serviço do agro brasileiro praticamente em tempo real. É uma comunidade, 15 grupos dentro dessa comunidade chamada Clube do Tempo e Dinheiro. Se inscreva, olha o telefone, 199-9813-2915 e nós lhe damos 7 dias grátis para você experimentar. 199-9813-2915. Estamos cumprindo a nossa missão, lutando para que o produtor, os brasileiros que nos assistem aqui, sejam as pessoas mais bem informadas do nosso Brasil. Viva o Brasil, obrigado pela atenção. Obrigado, Sérgio. Até amanhã. Um abraço, até amanhã, João Batista. Até amanhã. Boa tarde a todos. E vamos em frente. Até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.